Chegou o Rogério Nunes. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Tá, né? Vamos ver se dá uma melhorada pelas palmas. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Eu pensei, vamos. Primeira informação, né, para vocês. A gente chega, boa noite, aquele negócio mais ou menos. As palmas foram boas, aí. Só que o boa noite diminuiu. O que é que eu imaginei? Se alguém não sabe, eu sou cego. Então, pensei que a metade tinha corrido, tinha ficado só a Avelar e família. Mas ainda bem que não foi, vocês estão por aqui, né? Que engraçado. Então, gente, primeiro agradecer a Avelar pelo convite, agradecer a vocês pela presença e dizer que eu fui convidado para falar um pouquinho com vocês sobre 3 coisas que são fundamentais na nossa vida: força de vontade, fé e perseverança. E aí, como é que a gente vai falar sobre isso se é um tema tão complexo? Eu vou contar algumas histórias de minha vida, algumas histórias e trazer a reflexão onde houve cada uma dessas coisas e onde até poderia ter tido mais, porque nós sempre somos pessoas, somos seres que precisamos evoluir, que precisamos crescer, que precisamos aprender. Então, já que eu disse que vou contar histórias, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Não sei nem se é tão pouco assim, mas tem que voltar no tempo. E eu vou começar pelos meus pais. Meus pais são nascidos em Serra Branca, cidade aqui do Cariri paraibano, cerca de 100 quilômetros daqui de Campina Grande. E lá eles nasceram, se conheceram, namoraram e casaram. E aí, quando casaram, fizeram o que muita gente já fez sendo nordestino. Foi para uma cidade do sudeste do país para procurar emprego, para procurar melhorar sua vida financeira, procurar ter uma independência, procurar ganhar seu dinheirinho. E meus pais fizeram isso. Foram para São Paulo, chegaram lá, meu pai logo começou a trabalhar, e os dois, né, bem rapidinho também trabalharam, em pouco tempo já me encomendaram. Pouco tempo depois, Rogério já estava para vir. E o que é que acontece com um casal, todo casal que está esperando um filho, principalmente o primeiro, que traz aquela ansiedade. Então o que é que vem? Pedir a Deus para que venha perfeito, venha com saúde, que tenha uma gravidez tranquila, aquela história toda. E viveram esse momento de ansiedade, nutriram esse sonho de ter o primeiro filho e depois de 9 meses veio o resultado. Nasceu o Rogério. Então, aparentemente, em princípio, tudo tranquilo, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Pelo me lembro, não teve nada de anormal, não dá para lembrar mesmo. Mas, um dia, 2, na maternidade, aí volta para casa. Volta Rogério para casa, volta a mãe para casa, aquela história toda. E aí começa a chegar aquelas visitas, as visitas de praxe, amigos, familiares, vem visitar, não sei o que, aquela conversa toda. E eu recebi logo 2 adjetivos. 2 coisas foram faladas logo de mim, quando as pessoas iam me visitar. A primeira, lindo. Calma, gente, nada pessoal, não é? É porque todo bebê é lindo, gente. Vocês já viram alguém que chega para visitar um bebê e a primeira coisa que diz, mas é lindo? Todo mundo diz isso. O bebê pode ser igualzinho ao outro, pode ser feio, pode ser, mas todo mundo diz, mas é lindo. Então, o primeiro adjetivo que eu recebi foi lindo.
Não interessa se é verdade ou não. Não interessa, tá? O que importa é que eu recebi esse adjetivo. Porém, o outro já foi meio complicado. O outro foi antipático. Aí, pai, como é que pode um bebê antipático? Sério? Como é que pode dizer isso de mim? Eu fiquei, um negócio sério. Mas por quê? O pessoal chegava, brincava, fazia uma muganga pro lado, mexia um negócio e eu nem olhava. Aí o pessoal dizia, isso é um bicho antipático. Já nasceu abusado, puxou a quem? A conversa era essa. Então foram esses dois adjetivos que eu recebi logo quando criança, logo quando bebê. Até que um dia chegou um familiar dos meus pais, familiar mais especificamente meu pai, chegou para minha mãe e disse, olha, sei não, viu? Mas eu acho que esse teu filho é sério. Disse na lata assim. Minha mãe ficou brava, aquele negócio todo, não sei o que, ficou brava lá, discutiu com ela. Mas aí ela foi conversar com meu pai, eles conversaram e tomaram a decisão de que iriam procurar saber se realmente tem alguma coisa de diferente, alguma coisa fora do padrão. E aí isso foi feito. E eu digo à minha mãe que ela conheceu São Paulo por minha causa, porque meu pai ia trabalhar e minha mãe tome para médico para um lado e para o outro. Foi a diversos especialistas, ia para um, ia para outro. Então eu disse que ela conheceu São Paulo por minha causa, ela deve saber. Aprendeu, rodava para um lado para o outro, de ônibus, subindo, descendo, aquela história toda. Até que um dia, que depois de muitos exames, muitas consultas, chegou um médico e disse, nós temos o diagnóstico do filho da senhora. A minha mãe disse, tudo bem, então ele fez. Só que eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim. Minha mãe já meio que baixou a cabeça, né? Já ficou meio preocupada, aquele negócio todo. E sério, diga logo a ruim. Bem, aí o médico disse, o seu filho tem atrofia no nervo óptico, com perda total da visão, não enxerga nada por nenhum dos dois olhos. E não há nada na medicina naquele tempo, e não há nada na medicina até hoje que possa fazer com que ele enxergue. Choque, né? Minha mãe ficou bem triste. Ela disse, e depois de uma notícia dessa, tem notícia boa ainda? Ela disse, tem. Então diga, fez, mais cego do que isso ele não fica não, não tem pra onde não tem pra onde ele ficar mais cego do que isso, duvido. Mas brincadeiras à parte, que essa parte aí foi brincadeira, eu digo à minha mãe, ela fica brava de ser, não era doido do médico ter dito isso, mas assim, brincadeiras à parte, aí começa a nossa reflexão. Por quê? Muitas pessoas com deficiência, após os pais receberem um diagnóstico desse, o que acontece? Acham, meu Deus, esperei tanto para ter meu primeiro filho e nasceu assim. Coloca logo assim, nasceu assim, social. E, por causa disso, não dão a criação que devem a seus filhos. E no meu caso, eu tenho que ser muito grato a Deus por ter me dado a família que deu. Porque eles, com muita força de vontade, entenderam que o fato de eu ser cego não faria com que eu fosse criado diferente de uma criança que enxerga. E assim foi feito. Assim eles fizeram. Meus pais me permitiram brincar, cair, levantar, correr, errar, acertar. Me ensinaram a fazer tudo o que era para ensinar a uma criança da minha idade. Eles ensinaram. E o principal, não usaram a superproteção. Por quê? Proteger é uma coisa que qualquer pai e qualquer mãe tem que fazer. Eles têm que proteger e os pais protegem seus filhos, se for um bom pai, se for uma boa mãe, até quando eles estão adultos. Até porque eles chamam os filhos já velhos, chama de meu menino ou minha menina.
Então protege. Proteger é uma coisa, mas super proteger é outra. E meus pais não usaram de super proteção para mim. Porque super proteção é uma das piores coisas para a criação de qualquer criança, e principalmente se essa criança tiver alguma deficiência. Porque a superproteção vai deixar ela limitada, não vai deixá-la evoluir, não vai deixá-la crescer, não crescer no tamanho, mas crescer enquanto ser humano. Então, isso aconteceu e foi o primeiro exemplo que eu digo de força de vontade, porque meus pais tiveram essa força de vontade. Aí, quando eu tinha de 6 para 7 anos, isso a gente morando em São Paulo, nós voltamos para Paraíba. Nós, no caso, eles voltaram para Paraíba. Eu vim pela primeira vez, né, que eu nasci lá. Então, voltamos, viemos para Paraíba, viemos morar em Campina Grande, e aí foi um outro desafio. Um desafio enfrentado pela minha família, e esse já por mim também, que era o início da vida estudantil. Vocês, quando crianças, os pais de vocês colocaram vocês nas escolas, e eles colocaram o quê? Na escola mais perto de casa, na escola que eles entendessem que fosse a melhor para vocês. Eu e meus pais já tivemos que agradecer, porque no Instituto, em Campina Grande, tem o Instituto dos Cegos. Então, eu fui para o Instituto dos Cegos. Só que o Instituto dos Cegos era longe lá de casa. O Instituto dos Cegos não era perto. Tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, igual a música de Zé Ramalho. 2 para ir, 2 para voltar, que é da história toda. E meus pais trabalhavam e eles não tinham como fazer isso todos os dias. E qual foi a opção que restou? No Instituto, oferecia um regime de internato e semi-internato. Semi-internato foi o qual eu fiquei. O que era o semi-internato? Ia para a escola na segunda-feira e os pais iam buscar na sexta. Mas vocês imaginem o que é isso para uma família ter um filho cego, com 6 anos de idade, chegar e dizer: eu vou deixar ele na escola e só vou buscar na sexta-feira. Imagina isso na cabeça e no coração dos pais. Imagina isso para uma criança ficar afastada da sua família toda a semana. Mas, se meus pais não tivessem sido perseverantes, eles não teriam feito isso. E eles fizeram. E o Instituto foi muito importante para mim. Por quê? Lá eu aprendi a ler e escrever em braille, que é o método pelo qual os cegos leem e escrevem. Lá terminei a primeira fase do ensino fundamental e desenvolvi muito a minha autonomia. Aprender muitas coisas que, se eu tivesse em casa, provavelmente eu não iria aprender. Então, eu entendo que esse foi um sacrifício que valeu muito a pena. Foi um sacrifício? Foi difícil? Foi. Mas valeu a pena. E aí, terminada essa primeira fase do ensino fundamental, aí eu saio do instituto, vou estudar na escola regular, escola igual essas que vocês passaram, ou estudam até hoje, escola regular. E fui, e mesmo sem essas escolas oferecerem a acessibilidade adequada, eu pude ser incluído. Fui acolhido pelos professores, fui acolhido pelos alunos, estudei com minha irmã nesse período, fiz amizades que conservo até hoje, para que vocês tenham ideia. Tem amigos da escola regular, que eu fiz nesse período, com 11 anos de idade, que eu só conservo essas amizades até hoje. E aí, concluí o ensino fundamental, depois fui para o ensino médio, e aí fui para a universidade. Tive a felicidade de passar no vestibular, cheguei na universidade.
E aí na universidade eu já tive uma participação mais ativa, quando a gente fala dessa questão de acessibilidade, porque as coisas estão melhorando hoje. Mas não é fácil você chegar numa escola, num colégio, numa universidade, onde só tem você cego e as pessoas não têm o hábito de trabalhar, não sabem, não tem material específico, não tem um monte de coisa. Hoje, com as políticas de acessibilidade, as coisas estão melhorando. Mas isso no tempo que eu fui, a gente tinha que ir simplesmente no peito e na raça. E na universidade foi um período onde eu já consegui brigar por isso, ia falar com o coordenador de curso, com quem fosse, para a gente buscar melhores condições para poder estudar, tanto para mim, como para outras pessoas que não enxergam. Porque não só era eu na universidade, mas isso depois já tinham passado outros, e depois vieram também outros, e a gente teve que lutar por isso. Então isso é perseverança, isso é ter que buscar, isso é ter que acreditar que é possível. Então, eu tenho a felicidade e o orgulho de dizer que eu tenho 2 graduações. Eu sou graduado, sou formado em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba e em Gestão da Tecnologia da Informação na Universidade do Sul de Santa Catarina. Tenho 2 cursos, veio dessa luta, veio desde a luta da família, veio desde tudo isso. E o que é que eu posso dizer? Posso dizer que a deficiência visual não me impediu de fazer nada disso. Não me impediu de fazer nada disso. Agora, porque todas essas outras coisas apareceram o apoio e apareceram o meu aprendizado com esse apoio para buscar. Agora, fácil nunca é, gente. Como eu falei, a deficiência visual não me atrapalhou em nada. Mas eu tive um momento na minha vida, um momento justamente na transição, quando eu falei que saí do instituto para a escola regular, que eu recebi um diagnóstico que, naquele momento, ele deu uma balançada em mim, deu uma balançada nas estruturas, realmente. Com 11 anos de idade, eu recebi o diagnóstico de que era diabético tipo 1. E isso foi pesado. Por quê? Diagnóstico. Você é diabético tipo 1, dependente de insulina, ou seja, para quem não sabe, insulina é injeçãozinha, acabou com 11 anos, saber que vai tomar injeção pro resto da vida, bate logo aquele desespero, e que não vai comer mais nada doce, viu? É só salgado, insosso e aguardo. A gente, depois a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas quando você recebe a notícia, você só recebe a pior parte da notícia. Então, eu sempre digo que poucas vezes na minha vida eu chorei tanto quando eu recebi essa notícia. Foi um dia, um médico me deu essa notícia, eu tive que ser internado, obviamente, para regular as taxas, organizar como seria o tratamento. E foi um dia, era choro em cima de choro. Mas também foi um dia que eu acho que, pelo menos para diabetes, as lágrimas acabaram. No outro dia passou. E aí eu fui conhecendo as coisas, tinha medo de injeção, E o interessante que a gente tenta sempre, eu sempre fui de querer aprender as coisas. Eu digo, não, mas eu vou tentar aprender, a gente só recebe notícia ruim. Eu fui para uma reunião onde só tinha diabéticos, era um grupo de diabéticos, e a pessoa com 11 anos, todo mundo depois daquilo é velho, né? O pessoal lá era 30, 40 anos, então eu disse, só tem velho nessa reunião, com 11 anos todo mundo é velho, né? Meu Deus, mas eu cheguei lá, o desespero aumentou, porque o pessoal, foi uma pessoa para falar lá na frente, igual eu estou aqui, e essa pessoa dizia, você cuide da sua diabetes, porque se você não cuidar, você pode perder um dedo.
E se depois que você perder o dedo, você não cuidar, você pode perder a mão. E se você perder a mão, não cuidar, você pode perder o pé. Aí continuou. E se você não cuidar, isso eu estava na turma lá de trás, lá do fundão. Ele falando e eu já chorando, né? Eu digo, meu Deus. Aí ele fez, diabetes é muito perigoso. Se você não controlar a sua diabetes, você pode perder até a visão. Perder a visão. Aí eu virei pro lado assim, aí tinha um pessoal que disse, essa diabetes ela pode ser o cão, mas cegar eu duvido ela me cegar. Me levantei, eu fui com minha mãe para essa reunião, levantei, vamos embora, não quero ficar aqui mais não. Fui embora, mas aí eu poderia levar tudo, dizer essa reunião não valeu de nada, mas ela valeu. Porque quando eu voltei no médico, eu disse, eu nunca mais vou para aquela reunião não, porque ali não... deve só faltar dizer que daqui para o ano que vem eu morro. E isso, quando eu tinha 11 anos, era pior do que hoje, para dar resposta, assim, eu era abusado. Então, eu fiz... Mas isso me fez perceber que eu tinha duas saídas, duas alternativas. Ou eu ia acreditar nisso que eles disseram, ou eu ia acreditar no médico, na minha família, nas pessoas que diziam que se eu cuidasse do diabetes, se eu fizesse as coisas que o médico dizia, eu poderia ter uma vida absolutamente normal. E eu, graças a Deus, por uma orientação médica e pelo apoio do médico que tive naquela época, que é o médico que me acompanha até hoje, e pelo apoio também da minha família, consegui fazer esse controle. Hoje convivo. Assim como a deficiência visual não me atrapalha em nada, hoje a diabetes também não. Ainda tomo insulina, mas hoje em dia, com a mudança dos tratamentos, com a evolução, a gente já pode comer chocolate, já pode... Não só é coisa ruim, gente. As coisas vão evoluindo, vão melhorando. Então, são coisas que a gente não pode se apegar a um lado só da moeda. A gente não pode se apegar só ao lado ruim da história. Então, essa é uma das histórias. E a partir daí, eu tenho muitas histórias, porque quando eu fiquei diabético, disseram que nem bola eu podia jogar, porque se levasse um corte. Aí quem não podia nem jogar bola, hoje eu faço parte de uma das melhores equipes de futebol de 5 do país. Jogo futebol, participo de competições regionais, competições nacionais, jogo pela APADEV, aqui de Campina Grande, Associação Paraibana dos Deficientes Visuais, onde a gente inclui muitas pessoas cegas que não tinham oportunidade, muitas vezes não tiveram a oportunidade que eu tive de estudar, mas através do futebol tem gente que se profissionaliza e tudo. Não é o meu caso, eu não sou profissional, não sou ruim de bola não, mas não sou profissional. Mas a gente representa, a gente se inclui, a gente se insere e a gente vive. E eu sou meio enxerido, eu gosto de inventar, de participar de coisas que muitas vezes quem não tem conhecimento não era para duvidar, mas a pessoa por não ter conhecimento duvida. Olha só, há cerca de 3 anos atrás, eu entrei numa escola de dança de salão, e faço parte de uma turma onde apenas eu sou cego nessa turma. Já participamos de apresentações em teatro, em mostra de dança. E por que eu digo isso? Não é na questão de querer contar vantagem, dizer Rogério é isso, Rogério é aquilo. Não é. É para mostrar que a gente pode tudo. Porque a dança, você dança com os pés, todo mundo, é fácil, beleza. Só que quando vocês aprendem a dançar de alguma maneira, quem souber, você aprende olhando. Se eu for olhar, vai dar errado, né? Então, a escola adaptou, os professores adaptaram sua metodologia. E eu faço parte, isso é legal. E não só eu, qualquer outra pessoa com deficiência poderia fazer também, não tem problema. Uma outra atividade
que eu tive oportunidade de exercer, eu fui o primeiro comentarista de futebol cego do estado da Paraíba. Tive a oportunidade de comentar futebol numa rádio aqui de Campina Grande. E muitas perguntas surgiram, que a pessoa dizia, como é que tu vai narrar o jogo? Não, não é o narrador. O narrador é Galvão Bueno, que fica lá. O comentarista é aquele que diz o que estuda para entender quem são os jogadores de cada equipe, em que posição joga, como é que joga, e que através da narração do narrador, obviamente, do que ele diz, eu posso entender o que acontece na partida. Isso é meio que explicativo. Eu estou explicando que quando o narrador diz a bola está com não sei quem, está pelo lado direito, ali na minha cabeça eu estou identificando como se eu estivesse vendo o campo, porque eu estou ouvindo. E nós temos 5 sentidos. Não, vocês, eu tenho 4. Mas a gente tem que usar todos os que a gente tem. Às vezes vocês têm os 5, aí deixa de usar um. Então, mas a gente usa. Então, faço isso, conto essas histórias para mostrar que na vida a gente tendo fé, porque isso não sou eu, não é simplesmente Rogério que faz. Isso eu acredito no Deus que está no céu. Opa, amém. Acredito na família e acredito nas pessoas, que nós sozinhos somos muito pouco, somos quase nada. Mas se nós tivermos o outro, nós podemos ser muito. Aí vocês podem perguntar, Rogério já disse que estudou, joga bola, dança, comentou futebol, é só vida. E trabalhar que é bom, trabalha, né? Trabalha, gente, trabalha. E aí vem uma história que também é uma história, graças a Deus, bem sucedida, mas é uma história que tem um ato de discriminação e de preconceito. Eu me inscrevi para fazer o concurso da Caixa Econômica e todas as empresas e todo o concurso público oferece 5% das vagas. Todas as empresas a partir de 100 funcionários, pelo menos um tem que ser pessoa com deficiência. E nos concursos públicos, todos eles, 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência. E aí eu fiz minha inscrição, mandei o laudo para comprovar a deficiência. E aí, como todos os outros concorrentes, estudei, me preparei para o concurso, fui fazer a prova e tive a felicidade de ser aprovado. Recebi a notícia e tal. E aí, que foi definido que iria fazer os exames médicos no Recife. Lá vai Rogério para o Recife. Aí o pessoal pergunta, tu foi só? Eu digo, não, o ônibus foi cheio. Mas assim, não fui com ninguém realmente me acompanhando. Tenho família lá, me esperaram lá, fui acolhido. E foram 2 dias fazendo exame. E toma exame disso, exame daquilo. E até minha pupila dilataram, gente, vocês imaginam. Nesse dia. Não, aí quando dilataram eu digo, para voltar dirigindo não vai dar certo não. Mas aí, exames realizados, aí disseram, 30 dias após, chega o resultado dos exames, e quando você começa a trabalhar, tal, beleza. 30 dias, aguardei, 30 dias certinho, chegaram os exames. E para minha ingrata surpresa, nos exames, diziam que eu havia sido eliminado nos exames médicos. E aí tomo um susto. Digo, meu Deus, eu mandei o laudo, mandei tudo, fiz um monte de exame, eliminado nos exames médicos, só posso estar com o pé na cova. Foi o que me veio à cabeça, sério. E foi um momento de tensão. Foi um momento que eu fiquei bastante preocupado, tentando conversar com o médico, tentando ligar, não consegui. Depois de alguns dias consegui falar com o médico. E aí perguntei o que era que tinha acontecido. Ele falou,
Não, tá tudo bem com você. Você foi eliminado pela sua deficiência visual. E aí eu tive um alívio, que eu tirei o pé da cova. E não é dessa vez ainda. Mas fiquei extremamente indignado por ser eliminado nos exames médicos pelo fato de ser deficiente visual. Ele colocou que o fato de ser cego me impedia de trabalhar no banco. Provavelmente ele achava que em banco você só trabalha contando dinheiro. É bem provavelmente. Mas aí tem um fato curioso. Fiz a solicitação dos exames médicos para poder ingressar na justiça. Teria que entrar na justiça. Aí pedi os exames médicos, os exames chegaram. Aí quando foi fazendo a leitura dos exames, aí exame desse aqui tá bom, exame daquele tá bem. Aí quando chegou nos exames, popular no exame de vista, né? Nos exames oftalmológicos. Aí tinha lá, eliminado nos exames médicos por deficiência visual, além dos limites permitidos pela Caixa. Eu digo, agora deu, eu sou cego abaixo de zero. Será que eu estou devendo visão ainda? Tudo bem que é um banco, mas essa dívida eu não pago não. Não tem como. Isso aconteceu, aí entrei na justiça, foi um período... Que ano foi, irmão? Isso foi 2003, por aí. Entrei na justiça, porém, eu sempre coloco que as coisas quando tem de acontecer, elas acontecem mesmo e pronto. Não fiquei desamparado nesse período. Nesse período eu passei em 2 concursos de município aqui vizinho. Passei em Esperança e Alcantil. O de Alcantil tinha alunos cegos lá, aí eles vieram para o instituto, eu fiquei trabalhando aqui, então se fosse para ir para Esperança e para Alcantil não dava, mas como era Campina e Esperança, de manhã num local e à tarde no outro, que, como professor. Mas o que é seu, o que Deus lhe dá, ninguém tira, ninguém toma. Então depois de um longo período na justiça, chegou a informação que eu havia ganho o processo e de que seria admitido na Caixa. E aí vem a parte boa do negócio, porque eu fui eliminado por um médico que foi preconceituoso, que me discriminou. Verdade. Mas, chegando na Caixa, até hoje, faço parte da empresa, desenvolvo minhas atividades, utilizando computador, utilizando telefone, fazendo tudo o que é permitido, que é acessível, que a Caixa me oferece de acessibilidade, tudo que é possível eu faço. E outra coisa, a minha relação com os colegas de trabalho é a melhor possível. Fui muito bem acolhido por todos, fui muito bem recebido, tenho amizade com o pessoal e entrego o resultado que a empresa me pede. Não é porque eu sou cego que eu estou lá simplesmente por estar. Eu entrego o resultado que a empresa me pede. Isso é fundamental. Então, gente, são muitas histórias. Eu disse que ia contar a história e contei até demais. Falo bastante. Mas como estamos perto de concluir, eu quero trazer reflexão para vocês. Dentro dessas histórias aqui, a gente tem dificuldades e a gente tem vitórias. E qual a semelhança que tem com vocês? Muitas. Por quê? As histórias podem ser diferentes. Cada um de vocês tem as histórias de vocês. Não são iguais às minhas, mas elas têm as mesmas coisas. Elas têm dificuldades e elas têm vitórias. Nas minhas histórias, nas suas histórias, nas histórias de cada um de vocês, tem isso. E a reflexão. Temos que ter força de vontade. Porque se não tivermos força de vontade, não saímos do lugar.
temos que ter fé, temos que acreditar. Porque também se não acreditarmos e ficarmos só ali, sem nos mexermos e sem esperar que venha algo mais forte para nos ajudar, as coisas também não vão. E se não tivermos perseverança, que também é chave, porque perseverança é necessária que a gente cai. Quando a gente cai que diz, tá ruim, é onde a gente tem que ter a perseverança e tem que entender que as coisas dão certo, que as coisas poderão dar certo. Mas para as coisas darem certo, nós temos que crer que vamos alcançar o objetivo. Mas para que a gente alcance o objetivo, a gente tem que ter primeiro um objetivo. O meu objetivo é diferente do de cada um de vocês. Mas todos nós temos objetivos na vida pessoal, na vida profissional. Que no momento possa ser que esses objetivos a gente ainda não tem alcançado. Mas a gente não pode jogar para o lado do pessimismo. O pessimista é aquele que está com um copo de água pela metade e diz, eita, não tenho quase nada de água. O otimista é aquele que está com esse mesmo copo, com o mesmo tanto de água, ele diz, eita, eu tenho meu copo d'água, daqui um pouquinho mais ele vai encher. Então, se nós tivermos o pensamento pessimista, vai ser mais difícil das coisas caminharem. Porque nós mesmos não vamos conseguir andar, não vamos acreditar em nada nem em ninguém, e também não vão acreditar na gente. Então, puxemos para o lado do copo cheio. Puxemos para o lado de que podemos. Puxemos para o lado de que se ainda não foi, poderá ser. Puxemos para o lado. Tá bom, então ainda vai melhorar. Então, deixemos o pessimismo de lado. As dificuldades não vão deixar de existir. Não se preocupem. E o ponto-chave: o sucesso, a felicidade, não é mais bem-sucedido, não é mais feliz quem tem menos dificuldade, não. É mais feliz, é mais bem-sucedido quem sabe enfrentar as dificuldades. Porque temos muita coisa para buscarmos, muita coisa, apesar de muitas coisas negativas que temos na nossa vida, nós temos muitas coisas positivas. E eu concluo usando a letra dessa música de Gonzaguinha que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Boa noite, muito obrigado pela atenção.